Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia, leitura anual. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 3, 4 e 5 do primeiro livro dos Reis. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá, então? Capítulo 3. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que se acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: Dê-de benevolência para usar com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe em grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo no lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não pode se contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, e nem morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que eu faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também, até que não desperdiste o que eu dou, também te darei riquezas como glória, e que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi, o teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e ofereceu holocaustos, e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher morávamos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado, e o deitou nos teus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu, e o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, e o vivo é o meu. Assim falaram perante o rei. Situação difícil, né, irmãos? Para analisar essa situação aqui. A primeira situação aqui para julgar que o rei Salomão hoje seria fácil, né? Faz o DNA, mas naquela época não tinha DNA. Então, uma situação bem embaraçosa, né? Vamos lá? Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu, e o filho e teu é o filho morto. A outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Disse mais o rei: Traz-me uma espada. Parece loucura, mas não é. Trouxeram-me uma espada perante o rei. E disse-lhe: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai a metade para uma e a outra para outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu e nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo,
não mateis, porque esta é a mãe. E todo Israel ouviu a sentença, e eis que o rei havia proferido, e todos vieram com profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, a que era mãe verdadeiramente, né? Ela falou, não, prefiro ver ele nos braços até mesmo dela, por amor materno, do que ver a criança morta. A outra não, a outra falou, não, nem eu, nem você. Então, automaticamente ali ele identificou quem era a mãe verdadeira. Tremendo, né? Capítulo 4. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal, Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante dos exércitos. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha que fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Hur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macaz; Salabadim; Bet-Semes, Elon e Bet-Renan; Ben-Hesed, em Arubote. Estes pertenciam também a Socó e toda a terra de Refer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era a sua mulher. Baná, filho de Ailude, tinha Taanak e a Megido e toda a Bet-Sean, que era junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, além de Joquemeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade, tinha essas aldeias de Jair, filho de Manassés, os quais estavam em Gileade, e também tinha a região de Argobe, que está em Bassã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aim-Maaz, em Naphtali, e também este tomou a filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baná, filho de Hussai, em Aser de Bealote; Josafá, filho de Paruá, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade e a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã, e havia um só intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam e bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora veados, gazelas e corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todo o derredor, porque o nome Salomão quer dizer pacífico, né? Não houve guerra. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Fornecia, pois, os seus intendentes provisões, cada um no seu mês, e o rei Salomão e todos os quantos se chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, do que Remã, Calcol, de Darda,
filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, e de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, também enviados de todos os reis da terra que vinham para ouvir da sua sabedoria. Capítulo 5. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviram que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa no nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se envolveram e os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso em todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que intenta edificar uma casa no nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no trono, eis que edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, aos do Líbano que corte cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário desde que segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre todo o seu grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi que mandastes dizer: Farei toda a tua vontade acerca das madeiras e do cedro e de cipreste. E os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar, até o lugar em que me dignastes, e ali as derramarei, e tu receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, cipreste, não é cipestre, tá? É cipreste o nome da madeira, segundo o que queria, porque eu sempre falava cipestre, mas é cipreste. Interessante, né? Por isso que ler a Bíblia é bom, que a gente vai aprendendo, né? Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento para sua casa, e 20.000 coros e 20 coros de azeite batido, e os fazia de ano a ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores entre todo Israel, que compunha de 30.000 homens, que os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. Adonirão dirigia e os levava. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que trabalhavam pedra nas montanhas, afora os chefes de oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiram a obra e davam ordens ao povo e a executavam. Mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão, Hirão os giblitas, e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. Foi realmente uma construção assim colossal, né? Tanto de homens envolvidos, né? Realmente a construção do templo foi algo assim notório, né? Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a partir das próximas leituras nós estaremos vendo mais, né, sobre como foi a construção desse templo. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.